A graça e a paz a todos. Meu desejo é que a palavra de Deus chegue em você, no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Chegue na sua casa, trazendo salvação, trazendo vida para cada um de vocês. Que vocês não conheçam uma religião, mas venham conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje eu quero falar sobre promessas de Deus, as provas de Deus e os milagres de Deus. E Deus, a nossa base bíblica de Deus aqui é em Gênesis 12, Gênesis 12, 1, 3. E a palavra diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tira Abrão da sua terra, de junto da sua parentela, da casa de seus pais. Deus tira Abrão do porto seguro dele, do local onde estava acostumado, onde tinha sua rotina. Deus tira Abrão onde ele tinha total segurança. Deus fez uma promessa para Abrão: farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Abrão, através da sua semente, todas as famílias seriam abençoadas. Promessa de Deus, você não tem que duvidar, você tem que crer. Abrão creu e saiu da sua terra. O que Abraão encontra ao chegar na terra prometida de Deus? Ele sai da terra dele, conforme a palavra de Deus. E o que ele encontra quando ele chega lá? Fome. Ele encontra fome. Ele vê algo devastado. Talvez a mente dele pensou: vou ver grandes coisas. Ele viu grande fome. Qual a visão e a atitude natural do ser humano? Ver a destruição, a devastação, achar que Deus se enganou. E aí para outro destino, onde ele possa progredir, ter sucesso, ter boa provisão, prosperidade. Abraão foi para onde? Foi para o Egito. E a palavra em Gênesis 12, 10 diz assim: Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abrão era um provedor, estava com ele sua esposa, seu sobrinho Ló, servos, animais. Abrão tinha que dar o melhor para eles. Afinal, Abrão ouviu a voz de Deus para que saísse da terra. E ele passou isso para aquelas pessoas. E as pessoas entenderam e acreditaram e seguiram. Seguiram Abrão. Havia promessa, mas ele viu o quê? Ele viu fome. Mas havia uma promessa. Mas os olhos do homem, ele é limitado. Muitas vezes a sua fé, a sua crença, ela é limitante. Ela trava. No primeiro momento que você encontra uma barreira, que você vê uma circunstância complicada que foge à sua capacidade de ação, você quer mudar de caminho. Você quer um atalho, você quer pensar em criar um novo plano, um novo projeto. Eu vou aproveitar e dar um breve testemunho. Eu tive numa pequena cidade no interior de Pernambuco e Deus nos mandou para esse lugar. E teve um dia que nós não tínhamos absolutamente nada para comer. Eu lembro que eu fui no mercado, comprei um pacote de cuscuz e 4 ovos. Cheguei para casa chateado, abri a geladeira, abri os armários, tudo vazio. E naquele momento, eu orei com todas as minhas forças para Deus, mas de uma forma muito simples, e falei: Senhor, não me mandou para cá para passar fome, o Senhor me mandou para cá
para trazer a sua palavra, levar a sua palavra às pessoas que estão precisando. Apresentar Jesus para que elas venham conhecer a obra da salvação, para que elas venham conhecer Jesus. Mas eu não vim passar fome. Não deu meia hora, meu celular toca. Uma pessoa falou assim: pastor, eu queria levar algo para sua casa. Se eu se incomoda, eu falei: não, naquele momento eu não entendi o que era esse algo. Aí bate na porta, um rapaz pergunta: é o pastor Valmir que mora aqui? Eu falei: sou eu. Aí ele falou: eu trouxe umas compras aqui que mandaram para o senhor. Aquilo já me alegrou, porque eu vi um milagre onde minhas condições reais não tinha como absorver aquilo. Enfim, era uma compra pequena. Daria para uns 3 dias mais ou menos. Mas passados, eu não lembro exatamente, foi um dia ou dois, já era no final do dia, para um carro de luxo, era um empresário, e perguntou se o pastor estava. Ali era a casa do pastor, eu falei: sim, sou eu. Ele falou assim: me ajuda aqui. Abriu o porta-mala e tinha provisão para mais um mês. E esse homem não era crente. Essa outra pessoa que mandou para mim também não era crente. O que eu entendo disso? Que Deus, Ele provê. Deus é um Deus do impossível. Deus quer que você fique aonde Ele te mandou. Se Ele te mandou para tal lugar, vai em tal lugar. Até o dia que Ele falar: vou te tirar e vou te colocar em outro lugar. Mas as promessas dEle na sua vida, se você se entregar a Ele, vão ser cumpridas. E Abraão sai do Egito, pois ali não era o lugar que Deus determinou. Veja que Abraão saiu do lugar onde Deus colocou, foi para outro lugar onde ele achou que ia ser melhor. E porque Deus prometeu para ele o quê? A terra de Canaã. As promessas de Deus existem e as provas também. No capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus promete o filho para Abraão. Deus mostra a posteridade de Abraão. Abraão crê. E quando Abraão crê, com seu coração, de todo o seu coração, ele é imputado por justiça. E aí Deus realmente... Eu já tinha feito aliança, mas a palavra diz: Deus fez uma aliança eterna com Abraão. A promessa de um filho para Abraão era um sonho a ser realizado. Mesmo porque Abraão e Sarai eram velhos. Sarai, uma mulher estéril. Novamente os planos do homem, sem a aprovação de Deus, são frustrados. Abrão tem um filho com a sua serva Agar. Veja bem, a promessa era para Abrão e Sarai. Eles eram velhos. Sarai era uma mulher estéril. Sarai fala para Abrão ter um filho com Agar e nasce Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não, Ismael não era o filho da promessa. E novamente o homem sai ali buscando alguma coisa e na realidade Deus está falando: não é esse caminho, o caminho é esse que eu estou te colocando. Então não vá para a esquerda, não vá para a direita, não busque atalho. Mesmo que esteja demorando, seja um movimento estranho, algo que você não está entendendo, se mantenha firme. Se mantenha firme. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, quando o mesmo estava com 99 anos. Como também muda o nome de Sarai para Sara. Abraão, pai exaltado, pai de multidão. Sara, princesa, privilégio de gerar nações, reis e povos, todos procedentes de quem? De Sara. Veja que nomes fortes. A promessa falada, nomes mudados. Mas cadê o filho da promessa? Sara continua estéril. Você está entendendo que o tempo não é seu? Você que está me ouvindo, você está entendendo que as provas são para te aprimorar. Se você está passando por uma prova, entenda que ela é para te
aprimorar, para te capacitar, para te mostrar que não é o lugar, o ambiente, o clima, a circunstância. Você está entendendo que tem que literalmente crer. Você tem que crer. Ser dependente de Deus em tudo. Ser obediente em tudo. Se você fez alguma coisa errada, arrependa e volte-se para Deus. Não tenha medo de voltar para Deus, mas creia. Lá no livro de Gênesis, ainda no capítulo 21, nasce Isaac. Isaac, risada, Deus me deu motivo de riso. Você sabe que Abraão estava com 100 anos e Sara com 90 anos. No meio de umas reações que nós temos de incredulidade, porque eles achavam Abraão e Sara no meio de tudo, mas havia umas reações de incredulidade e o milagre acontece. Naquele momento, o milagre vem. No momento que você menos espera, que você fala, poxa vida, tanto tempo, o milagre vem. Nosso Deus é o Deus do impossível. Deus te prova para você crescer. Isaac, o filho da promessa, é real, ele existe, ele traz alegria. A promessa de Deus feita a Abraão começa a se cumprir em Isaac, o filho da promessa. Tudo começa ali, como ele falou, que ia ser cumprido através de Isaac, pai de multidão. Nações serão através de Abraão e Isaac. Aquela semente de Abraão vai para Isaac. Isaac depois faz o quê? Casa com Rebeca. E Rebeca é estéril. Era Isaac de 40 anos, quando tomou Rebeca por esposa. Isaac, o que ele faz? Isaac usa de toda a sabedoria. Isaac vai orar por sua esposa, porque era estéril. O Senhor ouve as orações e ela fica grávida de gêmeos. Abraão casado com Sara, que é estéril. Isaac casado com Rebeca, que é estéril. Ambos creram em meio às circunstâncias. Dias de tristeza, dias de dúvida, dias de provas difíceis. Deus age no tempo dele. Deus sempre age no tempo dele. A promessa existe na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não descarte a promessa de Deus na sua vida, independente da circunstância. Você errou, acerte-se com Deus. Ele é misericordioso. Você sofreu alguma injustiça? Fale com Deus, Ele te justifica. A promessa existe e vai se cumprir na sua vida. Rebeca tem seus filhos e continua a promessa através de quem? De Jacó. Abraão casa com Sara, que é estéril. Isaac com Rebeca, que é estéril. Jacó com Raquel, que é estéril. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o Deus do impossível. De Jacó nasce a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. A sua prosperidade depende de você crer. A sua vida é celestial. Quando você tiver com problema, não vá fazer, voltar lá para trás, lá para o passado. Volte para o início. Volte para a sua origem, porque a sua vida é celestial. Volte para dentro de Deus. A sua vida não é terrena. Você não precisa, de fazer regressões para descobrir aonde foi o erro, onde eu estava, o que aconteceu lá atrás. Não, vá para a origem. Antes da fundação do mundo, nós estávamos nele, em Deus. Busque a Ele. A palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o Deus do impossível, é o Deus vivo, nosso Deus de hoje. Os milagres continuam. Creia mesmo nas provas. Os planos de Deus são muito maiores do que o meu, do que o seu. Os caminhos do Senhor são muito enormes, maiores. Os milagres de Deus vêm. Os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Você apenas, seja um canal de bênção. Se tu uma bênção em todas as circunstâncias. Pastor, eu estou doente. Creia.
nos milagres de Deus. Pastor, eu tenho muitos problemas financeiros e tal. Creia nos milagres de Deus. Busque a Deus. Sempre busque. Não desista de Deus. Não desista. Aonde você estiver agora, eu quero orar por você. Eu quero orar por milagres na sua vida. Você que está acamado aí no leito do hospital ou na sua casa, que Deus venha com a mão dele poderosa trazendo cura para você. Você que está com problemas de depressão, de ansiedade, que Deus venha te encontrar para que você conheça Ele. Que Deus mande pessoas aí perto de você para que você conheça a Deus. Que essa palavra que você ouviu hoje, ela seja uma palavra de cura na sua vida, em todas as áreas, de libertação, de cura física, cura interior, cura da alma, mas que você tenha uma vida nova. Que você nesse momento entregue tudo para Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. E ao terceiro dia ele ressuscita. E ele é um Deus vivo. É um Deus que te ama. É um Deus que te justifica. É um Deus de milagre. Creia. Creia. Continue crendo. Porque as promessas existem. As provas existem. E os milagres também existem. Na minha e na sua vida. Entregue tudo a Ele. Porque Ele é Deus. Em nome de Jesus. Amém.